Olá pessoal, meu nome é Juliana Matos, sou professora universitária, advogada e mestre em Direito Agrário pela UFG. Hoje eu quero falar com você sobre a importância de você manter uma coerência, uma harmonia, uma mesma linha de pesquisa nas suas produções científicas. Eu sei que nós, seres humanos, somos inconstantes e às vezes demoramos para nos encontrar na pesquisa, mas é muito importante que a gente mantenha uma mesma linha de pensamento, uma mesma linha teórica, uma harmonia entre os temas. E isso foi algo que eu aprendi com o meu orientador, o professor Fernando Antônio de Carvalho Dantas. Eu me lembro que na minha primeira iniciação científica eu defini um tema, na segunda iniciação científica eu estava querendo outro tema, na minha monografia eu estava pensando em um outro tema, no mestrado por um pouquinho eu quis mudar também, mas ele sempre me segurava e dizia: Juliana, você tem que manter o mesmo tema, você não pode ficar mudando o tema do que você pesquisa, isso não é visto com bons olhos pela academia e você precisa se tornar um argumento de autoridade em determinado assunto. E ele me disse: por que as pessoas se lembram de mim quando se fala de direito indígena? Ele falou: não é porque eu sou o que mais sei sobre direito indígena, é porque tem muitos anos que eu escrevo sobre isso. Então é importante você então buscar o máximo possível, sempre pesquisar sobre o mesmo assunto ou sobre assuntos afins, para que as pessoas se lembrem de você sobre um argumento de autoridade naquele assunto e principalmente para que você se torne um argumento de autoridade naquele assunto. Se você, em cada iniciação científica, pesquisar sobre um tema, se no mestrado e na monografia cada um for um tema, no doutorado for outro tema, você não vai saber muito de nenhum assunto. Agora, se nas suas iniciações científicas durante a graduação, você manteve uma mesma linha do que você pesquisava, eram temas diferentes, eram projetos de pesquisa diferentes, mas eles estão relacionados, a sua pesquisa apresenta uma continuidade, isso vai ser muito bem visto no programa de mestrado, quando você fizer um processo seletivo, e depois lá no doutorado. Vai mostrar que a sua pesquisa tem uma continuidade. Quando, por exemplo, eu fiz o processo seletivo do mestrado, quando eu apresentei meu projeto numa banca, fiz uma prova oral, então, com base no meu projeto de pesquisa, eu falei isso: olha, essa pesquisa eu estou desenvolvendo ela desde quando eu fui bolsista no programa Jovens Talentos, durante os meus 3 anos de iniciação científica, na monografia, e agora eu estou trazendo para o mestrado. Eu ainda não sei quando eu vou fazer um doutorado e qual será o meu tema, mas eu tenho certeza que ele não vai se desvirtuar daquilo que eu estou pesquisando nos últimos anos. Vai ser uma continuidade de alguma forma. Então, lá no doutorado, eu vou mostrar então para a banca que existe uma continuidade naquilo que eu estou estudando. E veja, imagine se lá no doutorado eu perceber então que eu quero um tema novo. Eu não vou ter nem leitura para isso. Então, se eu tenho o mesmo tema de pesquisa há muitos anos, eu vou ter uma bagagem teórica robusta, uma bagagem teórica de fato sólida. Eu não estou dizendo que você não pode mudar, não estou dizendo que você não pode ter dúvidas sobre o seu tema. Eu sei que nem todas as pessoas vão descobrir o tema da sua vida lá na sua iniciação científica. E também sei que lá na sua iniciação científica você pode achar que você é apaixonado por um tema e depois lá no mestrado você querer mudar. É totalmente possível, eu não estou dizendo que isso é proibido. O que eu estou dizendo é que o ideal é que você mantenha o mesmo percurso. E além de coerência em relação ao que você pesquisa, em relação ao tema, também é muito importante você ter uma coerência de referencial teórico. Não estou dizendo que você não pode mudar seu pensamento. Talvez você vai ter um determinado referencial teórico e depois você veja que ele está errado, ou então você vai agregando autores ao seu repertório. Mas o ideal é que você mantenha também um percurso de leitura. Por exemplo, em todas as minhas produções científicas e nas minhas produções, então, no mestrado, na minha monografia, eu sempre cito, por exemplo, Boaventura de Souza Santos, Antônio Carlos Volckmer, Joaquim Herrera Flores. São autores, por exemplo, que eu já trabalho com eles desde a minha iniciação científica. Então, são autores que eu conheço, são leitores que eu já li um número significativo de obras. Então, eu não estou caindo de paraquedas numa determinada área do conhecimento. E quando você tem uma coerência do que você pesquisa, você mostra isso. Então, é muito importante que você tente o máximo possível manter essa coerência. Por exemplo, eu percebi
Então, com a linha de pesquisa que eu venho seguindo, então, primeiro eu estudei sobre ações afirmativas e relacionando isso com o ensino jurídico, com a educação superior, então, ações afirmativas, então, na universidade pública, enquanto uma política pública. Depois eu fui, então, pesquisar sobre o ensino jurídico de forma específica na minha monografia, em que eu fiz uma pesquisa empírica, então, na Faculdade de Direito da UFG, e no mestrado agora eu pesquisei sobre o ensino do direito agrário. Vejam que eu não continuei com o mesmo tema específico, mas tinha uma coerência, tinha uma linha, uma continuidade. Eu pesquisei então sobre como as ações afirmativas influenciavam no ensino superior, como que as ações afirmativas influenciavam na pesquisa da Universidade Federal de Goiás. Depois, na monografia, eu pesquisei o ensino jurídico da Faculdade de Direito de Goiânia e no mestrado eu estudei sobre o ensino do direito agrário no Brasil e em Goiás. Vejam, então, foi um percurso de pesquisa e isso, felizmente, é visto com bons olhos por uma banca. Então, sempre que possível, tente, então, manter essa harmonia, essa continuidade. Porque se você ficar mudando de temas, acredite, uma banca de mestrado ou uma banca de doutorado vai perceber isso e eles não vão ver com bons olhos. Mas, Juliane, se eu percebi que esse tema que eu pesquisei nos últimos tempos não era o que eu queria, agora eu quero pesquisar um tema específico, eu quero fazer esse tema no mestrado, como que eu faço? Comece a produzir sobre isso. Se você mudou o seu tema de pesquisa, então, e você quer fazer um mestrado nessa nova área que você está pretendendo, participe de congressos desse tema, porque aí você vai colocar no Lattes. Participe de projetos de pesquisa, projetos então de extensão que são relacionados a esse tema, porque aí vai mostrar para a banca de mestrado ou para a banca de doutorado ou quem for te avaliar que você não está caindo de paraquedas nesse tema, que você mudou o tema, mas que você está entrando da forma correta, se preparando e comece a produzir sobre isso. Participe então de congressos, como por exemplo o CONPED, o Congresso da Relaju, o Congresso da Rede de Novo Constitucionalismo Latino-Americano, FEPOD. Nós temos grandes congressos então que permitem uma produção científica de alunos de graduação ou de mestrado. Então, se você começar a produzir nessa nova área, então, que você está pretendendo buscar publicar em periódicos, você vai mostrar, então, para aquela banca, olha, eu mudei o tema, mas eu não caí de paraquedas, não. Eu também sei sobre esse assunto, eu participo de congressos, eu participo de grupos de pesquisa e tenho uma vasta produção científica sobre esse assunto. Então, a minha dica para você é hoje, se possível, o máximo possível, não mude a linha de pesquisa do que você está pesquisando. Não mude o objeto de pesquisa. Pelo contrário, faça uma pesquisa que tenha continuidade, que o seu Lattes, então, vai transmitir uma boa mensagem para uma banca de processo seletivo. E se você mudar, não mude caindo de paraquedas. Faça, então, novas produções científicas nessa área e participe de grupos de pesquisa, de extensão, nessa nova área que você abraçou, então, para pesquisar. Então é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você de alguma forma. E se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, comentar. Me diga se você já passou por esse dilema de querer mudar a linha da sua pesquisa, de querer mudar o seu projeto de pesquisa e como que seu orientador te ajudou ou não nesse quesito. Talvez ele permitiu essa mudança ou então ele também te orientou a ficar no mesmo projeto. E se você está pensando em mudar a linha de pesquisa, fale aqui nos comentários também para a gente poder dialogar um pouquinho. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Até mais, obrigada!